Olá! Dando sequência à série sobre as funções do Excel, nesse segundo vídeo, ainda falando sobre as funções estatísticas, vamos tratar das funções que extraem as médias de uma sequência numérica, ou seja, da própria função média, da média C e da média Cs, que permitem que façamos filtros na execução desse cálculo. O objetivo dessa série é fazer uma abordagem simples e direta das possibilidades básicas dessas funções nativas, para que sirva de apoio não somente aos alunos dos meus cursos, como também a qualquer usuário que esteja começando na utilização da tecnologia do Microsoft Excel. Para essa exposição, eu vou utilizar a mesma base de dados que eu utilizei no vídeo anterior sobre as funções de contagem, ok? O que nos interessa aqui é uma abordagem didática, ou seja, eu preciso de um intervalo numérico do qual eu possa extrair tanto a média geral quanto a média de acordo com os filtros que eu desejo aplicar na utilização das funções média C e média Cs. Ok? Portanto, vou trabalhar com o meu cadastro de produtos fictício, onde eu tenho a coluna preço e a coluna custo. E vou fazer uso da coluna preço mesmo, para que a gente chegue aqui no nosso preço médio de todos os produtos. Tá? A primeira função, então, a ser explorada é a função média. A média normal, simples, tradicional. Ok? Basta que eu comece a digitação. O IntelliSense já me ajuda mostrando as opções que eu tenho com a cadeia de caracteres que eu comecei a digitar. Confirmo a minha escolha utilizando a tecla Tab. Ele completa a digitação dessa maneira e abre para mim o primeiro parênteses. A função média, de forma muito semelhante à função soma, eu tanto posso indicar um único intervalo de dados, como posso indicar vários intervalos espalhados, digamos assim, pela planilha. No nosso caso, estão trabalhando com uma massa de dados íntegra, ok? Estruturada, então eu tenho uma coluna que eu quero usar. Vou selecionar a coluna preço, fecho parênteses e finalizo com Enter. Com isso, o resultado da minha função me mostra a média aritmética simples de todo o numerário que consta dentro dessa coluna preço. Se eu selecionar a mesma e vier aqui nos recursos analíticos da barra de tarefas, eu posso confirmar esse resultado, ok? E o que faz a função média C? A rigor, a mesma coisa. Ela também me devolverá como resultado a média aritmética daquele intervalo. Porém, ela me permitirá a inclusão de um filtro nesse cálculo, tá? De forma muito semelhante ao que a função soma-C faz com as agregações. Então, eu vou começar aqui a digitação, igual média C. O primeiro intervalo é o intervalo de critérios, ou seja, dentro da minha tabela, em qual coluna eu vou aplicar o filtro que vai orientar o resultado do cálculo. Para esse caso, eu vou fazer uso da coluna produto. Então, eu seleciono a mesma, ponto e vírgula, para mudar de critério. E agora, o segundo é o critério propriamente dito, aquele que eu quero aplicar como filtro nessa coluna. Então eu vou selecionar a célula que contém a validação de dados que eu já deixei preparada para me auxiliar nessa etapa do cálculo. Ponto e vírgula novamente. E o terceiro e último argumento da função média C é, em si, o intervalo numérico do qual vamos extrair o nosso cálculo. Então, novamente, eu vou fazer uso da coluna preço,
seleciono novamente, fecho parênteses e finalizo com Enter. Vocês podem notar que o resultado está diferente daquele que foi obtido com a função média. Isso está acontecendo porque agora nós temos um filtro aplicado, ok? Eu estou extraindo sim a média da coluna preço, porém apenas daqueles preços onde a coluna produto contém o termo sapato. Eu reduzi a granularidade, eu reduzi as variáveis do meu cálculo, ok? E o que faz a média CES? A mesma coisa, mas a média CES me permite incluir mais de um filtro no meu cálculo, o que a média C não deixa, tá? Então eu consigo aqui trabalhar com 2, 3, 4, 5 filtros, ou mesmo com um só apenas. Ela pode substituir perfeitamente a média C, bastando que a gente aplique apenas um critério e um intervalo de filtro dentro da mesma, certo? Então vamos partir para a digitação. Vou posicionar o cursor sobre a célula que contém o nome da função e vou começar a digitação. Média CES, desço com a seta do teclado pelo IntelliSense, Tab para confirmar. O primeiro argumento da média CES já é o intervalo numérico, já é o intervalo média, diferente da média C, onde esse argumento acaba entrando apenas no terceiro aspecto, tá? Por que isso? Porque a partir do segundo argumento da média CES, ela alternará entre o intervalo de critério de filtro e o filtro propriamente dito, ok? 1, 2, 3, 4, tantos quantos venhamos a precisar para que nosso cálculo atenda a nossa necessidade. Então, vamos selecionar de novo aqui a coluna preço. Ele é o meu primeiro argumento, ponto e vírgula. E o segundo argumento é o primeiro intervalo de critério, ou seja, o intervalo onde eu vou aplicar o primeiro filtro. Será a coluna produto também, como já fizemos anteriormente. Então, navego até ela e faço a seleção. Ponto e vírgula. E o terceiro argumento é o filtro propriamente que eu quero aplicar nessa coluna. Vou selecionar novamente a célula que contém a minha validação e ponto e vírgula. Passo para o próximo filtro que será aplicado no cálculo. Aqui eu vou utilizar a coluna categoria e, obviamente, vou selecionar aqui o intervalo que contém a minha segunda validação, aquele termo que eu quero aplicar nessa coluna categoria, no caso a minha célula G5. Fecho parênteses e finalizo de novo com Enter. Nesse momento, eu tenho resultados iguais para ambas. Agora, é só brincar, digamos assim, com os meus filtros para verificar o que eu posso obter de resultados diferentes. Então, vou selecionar agora aqui tênis e já posso notar que para o produto tênis eu tenho números diferentes, números distintos. É a categoria que está exercendo influência no cálculo, pois na função média C estou olhando para todo o conjunto tênis e a média C está me reduzindo esse conjunto tênis à categoria masculino. Eu posso agora alternar para a categoria feminino e novamente tenho um número diferente do inicial. O unissex, eu não tenho tênis na categoria unissex. Portanto, a média C passa a me devolver aquele erro característico de divisão por zero, uma vez que eu não tenho produto dentro dessa categoria. Essas funções, portanto, têm a finalidade de nos auxiliar em casos práticos do dia a dia e até para fazermos uma análise da nuance entre as médias que podem ser obtidas dentro de qualquer intervalo. Faço um reforço
que aqui estamos estudando aquilo que chamamos de média aritmética simples, onde todas as variáveis do nosso cálculo têm exatamente o mesmo peso. Em casos de negócio mais reais, digamos assim, é muito comum o uso da média aritmética ponderada, onde se estabelece pesos diferentes para as variáveis diferentes e, consequentemente, isso implica num cálculo diferente. Nós não temos uma função pronta dentro do Excel que nos retorne a média ponderada. Para isso, precisamos fazer uso ou dos operadores matemáticos para modificar as etapas do nosso cálculo, ou lançar mão de um artifício, que é a utilização da função somar produto, por exemplo. Dado essa exposição, eu não vou tratar da média ponderada aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. Fica para um próximo vídeo, e aí sim eu farei uma exposição bem adequada para que vocês possam entender a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Muito obrigado.